eu sou a Graziele, somos do podcast Conexão Social. Eu sou o Luiz Henrique. E hoje a gente está aqui com uma influenciadora digital aqui de Dourados, a Maria Helena. E Maria, já começar a perguntar para você, como você descobriu essa paixão por ser influenciadora? Oi, Grazi, oi, Luiz, tudo bem? Oi, pessoal. Eu conheci a profissão de influenciadora digital durante a pandemia. Eu não tinha noção de como isso poderia, de fato, ser uma profissão, porque a gente é acostumado com as referências, assim, globais, né? A gente vê os artistas que começam a ser referência para nós e hoje pessoas anônimas conseguiram, né, ganhar esse mercado. E aí foi fluindo durante a pandemia mesmo. Como eu compartilhava um pouco dos meus treinos, eu fazia crossfit, e aí fazia treinos ao vivo com algumas amigas, e as pessoas começaram a se interessar por isso, e foi indo. E aí foram surgindo oportunidades de, tira uma foto e posta no seu Instagram, porque as pessoas estão respondendo pra você, então, sinal que alguma coisa tem diferente. E aí eu fui começando a ver, e vi como uma possibilidade de profissão mesmo, de algo que me gerasse uma fonte de renda. Então, e o desafio desse início aí, você contou com tipo de auxílio no sentido técnico, de falar assim, nenhum! Alguém pra te dar uma dica e falar assim, olha, faz isso que funciona. Nenhum. Foi sempre na intuição? Foi muito na intuição, porque realmente eu não tinha noção de como o meu perfil alcançava pessoas. Eu não tinha noção de que é bem aquele post clichê, assim, né? Que às vezes você fala assim, 50 pessoas curtiram uma foto que eu coloquei, mas 50 pessoas lotam uma sala, sabe? Aquela proporção, e você não tem noção. Quando eu comecei a ver que meus stories estavam com 300, 400 visualizações, eu falava assim, nossa, mas o que tá acontecendo? Tipo, que diferente. Mas eu não tinha noção de que 400 pessoas eram muitas pessoas, e que elas queriam saber o porquê, e elas estavam interessadas naquilo que eu tava falando, e eu não conseguia entender o porquê elas estavam interessadas, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Você começar a compartilhar um pouquinho da sua vida, e aí você vê que as pessoas se interessam por aquilo, porque elas também, de alguma forma, compartilham daquele mesmo sentimento, daquela mesma dúvida. Então, foi algo muito, como a gente chama de lifestyle, é o meu estilo de vida. Então, as pessoas se identificaram comigo, se conectaram com aquele estilo de vida, e por isso passaram a me acompanhar. Eu não tenho, assim, uma técnica que eu usei. Foi fluindo, e aí, ao longo do tempo, você vai se identificando com algo que você gosta mais. Por exemplo, algo bem natural. Como eu tinha uma rotina mais fitness, eu acabei puxando um pouco ali pro fitness. Aí, oportunidades aparecem naquele segmento. Sim. E a mesma coisa depois, quando eu comecei a compartilhar mais a questão de moda. Então, assim, moda, fitness e a vida corrida de faculdade, na época, de trabalhar o dia inteiro e tudo mais. Então, é isso que as pessoas se identificaram. Então, assim, não tinha uma técnica, era realmente compartilhava um pouquinho do meu dia. Legal. E eu acho que também tem muito aquela ideia de que é o seguinte, quando tem que dar certo, dá certo, né? Talvez porque eu sempre fui muito comunicativa, muito de falar demais. Nunca tive muita vergonha, assim, de aparecer. E aí é algo natural, eu acho que é por isso que daí dá um boom na carreira, com certeza. Justamente por ser algo natural seu, né? E fala pra nós um pouquinho, assim, como que é o dia a dia. A rotina sua, como que não sei como que é o teu início do dia, se você tem algo rotineiro, programado, preparado. Como é que você... Olha, a gente teve um impacto muito grande depois que a gente viu publicações de grandes influenciadoras expondo como que era, né, o cronograma dela ali de publicações. E é uma coisa que agora eu tô iniciando com uma agência mais para me passar essa parte técnica de como que funciona, o que dá certo, o que não dá certo. Mas até então eu sempre tive, assim, só o meu bordão, né, que é o das minhas preciosas. Então todos os dias eu acordo e já faço, ou depois de um tempinho, sempre tento
manter essa ordem de acordar e mandar o bom dia, preciosas. E aí, quando não dá certo, assim, de manhã, às vezes, como eu não sou uma grande influenciadora, eu não tenho agenda tão cheia assim, mas mais ao longo do dia, mais tarde, assim, vamos supor, tô fazendo uma faxina e mais tarde eu vou lá, vou aparecer nos stories, aí eu falo, hello, preciosas. Então, assim, eu tenho essa identificação, elas sabem quem elas são pra mim. Sim. Então, foi algo que eu tenho como um marco, assim. Eu gosto de compartilhar sempre o horário do treino, quando eu tô lá na academia, elas sempre sabem, e quando eu não posso, elas me cobram, é muito engraçado, é muito engraçado, mas a rotina é mais ou menos isso, você ter algum ponto que você marque aquilo, que você faça todos os dias pra gerar aquela conexão mesmo, a repetição, ela fixa na cabeça das pessoas, e por isso você se diferencia no mercado. Porque todas as pessoas já sabem. E às vezes quando eu tô mais jururu, eu posto escrito. E elas falam assim, nossa Maria, parece que eu consigo ouvir o seu tom de voz falando. Mesmo lendo, eu ouço com a sua voz. Porque é a repetição, né? Então assim, é isso. Eu tenho algumas publicações que têm os dias certos. Então se eu não vou naquele dia, elas também percebem. Então é mais a repetição mesmo. A rotina é você... aparecer nos stories, mostrar. Como o meu é mais provadores, elas já sabem que geralmente eu faço algo mais introdutório, vou apresentando os produtos ali, ou no caso das lojas, as novidades, né? Mas não tem, assim, uma rotina mesmo. Eu gosto muito desse estilo fluido, assim, eu não gosto muito de seguir um padrão. Uhum. E de onde que surgiu esse bordão? Olha, durante a faculdade, eu comecei trabalhando meio período, eu fazia estágio, e aí no outro período, e aquele valor do estágio, quem estagiou sabe que não dá pra nada, né? Então eu comecei a vender semijoias. E aí eu vendia semijoias, e aí eu ficava assim, tinha que ter alguma coisa assim a ver com isso, né? E aí eu fui pensando várias coisas, aí eu falava assim, joinhas, ia ser muito infantilizado e tal. E aí veio na minha cabeça, tipo, preciosas. Mas aí eu fiquei tipo, será que não vai ficar algo muito, sei lá, a gente nunca pensa que vai dar certo, nunca pensa que vai dar certo. E aí eu comecei, porque o nome da minha marca de semijoias, né, eu revendia, né, eu era revendedora de consignado, assim, não era nem atacado que eu comprava, assim, tinha minha, mas era Manopla Semijoias, porque eu acompanho muito a saga da Marvel, e aí a Manopla do Thanos, olha só, aleatório, gente, nada tem sentido na minha vida, entendeu? Mas assim, a Manopla Semijoias, que eram pedras preciosas, né, enfim, não vamos dar spoiler aqui, né, vai que alguém não assistiu ainda, né, por mais já faz tempo, né, mas aí foi disso que saiu e realmente fixou, o início da minha identidade de marca mesmo, assim, foi a questão do preciosas e também questão da cor, eu sempre friso muito a cor fúcsia, o rosa, o pink, e aí elas, já até vim, né, pra fixar mais uma vez isso, e é uma coisa que só depois de um tempo a gente percebe o quanto isso é importante. E até é uma técnica que eu uso, mas depois a gente vai falando aí. Legal, e mexe com a autoestima, né? Porque você tá usando a palavra preciosa. Sim, é porque realmente eu quero que elas saibam que elas são muito importantes. Elas são diferenciadas ali, porque às vezes, principalmente quando eu comecei, eu tava na faculdade, tinha muitos momentos muito difíceis, né, que vocês aí são também formados em direito, vocês sabem como que é a faculdade, que eu tava muito triste e eram elas que me animavam, que perguntavam onde que eu tava, por que eu não tava aparecendo. Então, assim, elas realmente foram valiosas durante essa etapa. E se não fosse pela ajuda delas, as lojas não me conheciam. Porque, principalmente no interior, né, em Dourados, que ainda é pequeno, se não é o boca a boca, a gente não é conhecido. Principalmente aqui que todo mundo se intitula influenciador, né? Maria, mas você falou que formada. Como que você levou essa parte de influenciadora com a faculdade de Direito, com o estágio, com vida pessoal? Como que foi? Grazi, não foi nada muito fácil. Eu realmente perdi muitas oportunidades, algumas eu acabei abraçando assim
por gostar muito disso, por ter me encontrado demais, mas, por exemplo, nos últimos 2 anos eu trabalhava em período integral. Então, eu fazia publi no meio do meu horário de almoço, eu saía 5h30 do escritório, eu saía de lá, já ia na hora do almoço arrumada, saía do escritório, já ia fazer uma publi, passava em casa rapidão, pegava caderno, as coisas e ia pra faculdade. Então, era assim, final de semana, eu quase não ficava em casa, sábado e domingo. Era sempre trabalhando. Então, foi a forma que eu comecei. E quando eu comecei a ver que isso estava sendo mais vantajoso financeiramente, foi quando eu tomei a decisão de sair da CLT. Encarei o meu sonho, que eu achava que seria algo passageiro, porque a gente tem esse medo. E principalmente dos julgamentos, né? Você vai jogar fora seu diploma, você vai jogar... você vai deixar de lado a sua profissão de formação, mas não é isso. É aproveitar a fase em que tá sendo bom, né? Nada do meu conhecimento é perdido, então é muito isso, assim, eu tô aproveitando as oportunidades. E realmente, eu me encontrei nessa profissão, é algo que eu faço com amor, em tudo, em cada detalhe. Às vezes eu não quero conversar com ninguém, mas eu quero aparecer porque eu me sinto, não na obrigação, mas eu me sinto que eu tenho aquela missão, eu preciso aparecer ali porque alguém tá esperando eu aparecer, sabe? Então, é algo que eu faço com muito amor mesmo. Legal. E como que você projeta prazo aí a sua carreira aí sem dúvidas, a gente tem muitos sonhos, né? Alcançar realmente um público em todo o Mato Grosso do Sul, quem sabe ser conhecida no nosso país inteiro. E, claro, a gente tem ambições, assim, de não só depender de aparecer 100% do tempo para rentabilizar isso. É lógico que eu sonho com uma marca, eu sonho em ter uma marca, eu sonho que as pessoas comprem aquilo, sabendo que aquilo é algo meu. Eu gostaria muito de um dia assinar uma marca, vamos supor, de calçados, que as meninas sabem que eu sou uma centopeia, né? Vamos aí jogar pro universo. Mas um dia vocês estarem me entrevistando, eu estar aqui com a minha marca, trazendo um press kit pra vocês. Mas com certeza é o reconhecimento, né, no nosso estado inteiro. Hoje eu já tenho uma marca que é nacional, que é a Passalete, não sei se pode falar aqui, que tem não só aqui no Mato Grosso do Sul, não só em Dourados, e isso pra mim foi a maior conquista, assim, legal, né? Eu não sabia que você fazia publicidade pra eles. Eu faço publicidade na Passalete, que tem, eu acho que 5 lojas, vai abrir agora em mais uma cidade aqui no Mato Grosso do Sul, mas tem em São Paulo, tem... São Paulo e Mato Grosso do Sul. E Minas Gerais eles têm também. Então, foi uma conquista, assim, pra quem tá começando. Porque a gente vai falar disso, mas existem níveis, né? E eu sou o nano influenciador. Eu sou o nano influenciador que ele não tem nem 10 mil seguidores, né? E o Instagram hoje já... como que eu posso dizer? Ele já... deixou algo mais tranquilo para todos os níveis. Porque antes, para você ter o selo verificado, você tinha que ter mais de 10 mil seguidores. Para você ter o arrasta para cima, você tinha que ter 10 mil. Então, era muito difícil de se ter oportunidade nessa profissão. E hoje não, hoje já é mais democrático, né? Então, eu sou considerada nano-influenciadora, então é lógico que eu quero ser uma macro-influenciadora, né? De 1 milhão. Então, a gente faz votos. Sim. Que chegue lá, né? E... olhando também ainda para esse futuro aí, você quer consolidar uma marca, né? Sim. E ampliar aí o número de clientes no sentido de exposição da sua imagem e com isso rentabilizar. Sim. Além disso, você tem algum outro sonho mais pessoal, mais íntimo? Olha, eu acho que a curto prazo todo mundo sabe que meu sonho é conseguir fazer o meu casamento. Inclusive, é muito bonitinho de ver que até as minhas preciosas, elas sonham isso comigo e ficam me dando dicas de como economizar e tal. Porque ainda a gente sabe que esse sonho a curto prazo, né, de ter um lar, de você conquistar sua casa, mobiliar, fazer uma festa dessa, vai muito dinheiro. Então, eu acho que esse seria o meu sonho a curto prazo. Médio prazo, né? A longo prazo eu tenho várias metas, assim. Eu gostaria de ter algum projeto social, principalmente envolvendo questão de animais de rua, que é algo que me incomoda muito e é algo que eu sempre fui criada
que eu preciso me importar com isso, né? Lá em casa todo mundo se importa muito com isso. Então, se um dia eu tiver voz e condições financeiras de alguma forma ter algum tipo disso, eu até brincava com uma amiga minha, que é advogada também, ela fala assim, não, a gente vai ficar rica, a gente vai ganhar na Mega Sena e a gente vai comprar um sítio grande, a gente vai conseguir resgatar todos os bichinhos e dar uma vida pra eles. Eu acho que seria isso, assim. Essa pauta de animais, eu acho que, por exemplo, recentemente, não sei se você sabia, mas eu fiquei sabendo depois que a pessoa morreu, eu não tinha visto. Rita Lee, por exemplo, ela era uma exímia defensora de animais. Não sabia. E ela brigava, geral, defendia, ela era ativista mesmo. Nossa. Então, assim, ela deixou de ficar muito tempo internada, por exemplo, para ficar próximo dos animais. Nossa. Então ela resgatava de rua, era algo impressionante. E aí tem uma turma que justamente era fã dela, não tanto pela música, mas pelo trabalho social com os animais. Olha que interessante. Ela deixou um legado bacana, não só na música, mas também nessa ideia dos animais. Para mim foi surpreendente de descobrir isso depois do óbito dela, depois da morte. Não esperava, né? A gente não... A gente via só aquele estereótipo de roqueira, né? Isso. Não via o por trás, né? Sim. E até para acrescentar aqui para você ver como ela era ativista, a proibição de montaria em animais em barretos, por conta do desgaste deles, dos animais e tudo mais, ela foi a pessoa que entrou com um processo judicial para proibir. Deus. Tá? Então, assim, ela era bem aguerrida. Bacana, interessante. Nossa, super conhecimento aí. Nossa. Maria, e como você lida com esse crescimento de audiência, de mostrar seu dia a dia, que a gente, pelo menos eu já vi, que você postou o dia que ficou noiva, o pessoal acompanha. Como que é esse baque, assim, nossa, tem pessoas me acompanhando, vendo toda a minha vida, o que eu faço desde fazer, como que é essa... Olha, Grazi, ao mesmo tempo que as pessoas não veem 100% do nosso dia, né? Elas veem aquilo que a gente escolhe mostrar, Sim. Mas eu sempre fui muito transparente, tanto que é como eu tava falando pra vocês, quando tinha crises, assim, eu chorava, alguma coisa assim, quando eu reprovei a primeira vez, na primeira fase da OAB, eu compartilhei, porque... realmente eu queria, e quando essas vidas corridas aí de fazer publi na hora do almoço, de cansada e tal, eu sempre gostava de compartilhar, porque eu acho que é exatamente nesse ponto que a gente se conecta, é nesse ponto que as pessoas vão ver que elas também são iguais a mim, que eu sou iguais a elas, porque até como eu tava conversando esses dias com uma colega de profissão, falei assim... Dá a impressão de que elas me veem como uma celebridade, uma pessoa super distante, e eu não sou assim. E por mais que eu mostre os perrengues da vida, elas continuam me vendo assim. Então eu preciso mostrar mais e mais, né? Então, assim, é um pouco difícil, porque você quer compartilhar tudo. Porque é realmente muito gostoso você ver. Só que é uma linha muito tênue, né? Porque, infelizmente, tem pessoas que te olham e te elogiam não por gostar, elas te olham e te elogiam por querer ser aquilo e de uma forma doentia. Inclusive, eu já tive 2 episódios, assim, muito fortes, e que isso me abalou espiritualmente, psicologicamente. Então, assim, é muito difícil. Tem momentos que a gente quer jogar tudo pro alto e, assim, excluir o Instagram, falar assim, nunca mais vou aparecer, nunca mais vou compartilhar, porque talvez é isso que tá fazendo as coisas não darem tão certo assim. Mas sempre vem algum ponto e fala assim, não, esse é o seu destino, esse é o seu lugar no mundo, então você precisa continuar. Mas é realmente muito difícil você conciliar a questão de expor e compartilhar isso, porque nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo quer te ver feliz. É muito complicado. E tem um fato, eu vi na sexta-feira passada, de uma influenciadora, não vou falar o nome, mas ela explodiu muito rápido e ela era uma pessoa muito, muito boa, sabe? Sem intenções. Então, nas viagens para fazer o trabalho dela, era comum, então, ter pessoas que ficavam ali na porta de hotel, esperando para tirar uma foto, um autógrafo, enfim, né? Uhum. E aí
ia numa boa, sempre muito solícita ali de acolher o público, né? E só que ela tinha um momento que era de fragilidade, talvez, e ela não observou, que era assim, olha, ela via aquelas pessoas que ficavam ali dias, por exemplo, ela tinha um evento lá que ela ficava 2, 3 dias, e essas pessoas ficavam ali, e ela via que essas pessoas não estavam comendo, coisa de fã, né? E aí ela acabou fazendo o seguinte, ela tinha um coração muito bom, ela chegou ao ponto de trazer essas pessoas para dentro do hotel, tá? Aí é loucura. Não, é uma loucura, mas ela olhava no sentido mais humano, Sim. Sabe? Sim. Então, justamente o que você estava falando, olha, eu tenho um lado humano, todos os dias eu tô bem. Uhum. E aí as pessoas também não conseguem diferenciar isso, sabe? Falar, olha, ela é uma pessoa, ela tá aqui para trabalhar, a gente é fã, mas ela acolhia de tal maneira de colocar para dentro de casa. Chegou a ponto dela colocar as pessoas dentro de casa e se afastou da família. E aí diz que a mãe ligou e falou, olha, o que tá acontecendo? Você não responde mais, não conversa mais com a gente? Ela falou, tô com 15 fãs aqui em casa, né? E chegou a esse ponto. Aí o pessoal falou, olha, você vai precisar de ajuda, porque assim não pode, você tem que entender que precisa saber diferenciar as duas coisas. Então eu acredito assim, que nesse universo de influenciadores, realmente não é fácil, né? Não. Você vê o Whindersson Nunes, né? Gente de depressão e tudo mais, mas depois agora ele se reinventou, foi pro boxe, enfim, tem uma série de situações. É interessante esse equilíbrio mesmo, eu imagino que não é fácil conciliar a sua vida privada, né, com esse ambiente público. E outra, ver pessoas que gostam de você, mas também tem pessoas assim ruins de chegar o momento de falar coisas pra você, não uma forma para o seu crescimento, mas para acabar com você mesmo. Então acho que esse lado é bem difícil, né? Eu falo assim que pra mim ainda é fácil porque eu tô começando. Eu tô há 2 anos aí no mercado, mas eu ainda tô no início dessa caminhada. Então eu acho que, por enquanto, ainda é pouco essas situações. Mas é realmente muito difícil, porque o que a gente vê de colegas de profissão que estão aí há mais tempo no mercado ou que tem um público milionário, aí, milhões de pessoas que acompanham, você vê que se ela sorrir, ela tá sendo assanhada. Se ela não sorrir, ela tá sendo sem educação. Tipo, é muito difícil. Eu falo assim que eu não posso falar pro universo que eu tenho medo da fama, mas eu me preocupo, porque eu falo que eu sempre quis ir pro Big Brother. Eu tenho vontade de ir pro Big Brother. Embora eu acho que nunca vou ser chamada por todo o meu histórico, né? Assim, pelas minhas opiniões, pelos meus princípios e tal. Mas eu acho muito bacana isso. Mas é uma coisa que você fala, tipo, será que as pessoas vão continuar gostando, se identificando comigo? E é uma coisa que é normal. Algumas pessoas vão se identificar, outras não vão. Mas aí, quando se trata desse ponto que você falou... talvez ela ficou num conflito interno de que se ela não tivesse esse olhar humano, ela estaria sendo aquém daquela situação. E aí as pessoas poderiam julgar ela e cancelar ela por conta disso. É muito difícil realmente equilibrar ali. As coisas. Vamos falar de dinheiro agora. Vamos. Nesse universo de influenciar, né? Como que se dá a precificação de trabalho? Como que é isso? Explica-se. É tabelado? Não é uma coisa... Essa questão do dinheiro em si. Gente, essa é a parte mais difícil da profissão, porque realmente eu tive que tirar a vergonha, que eu achava que eu não tinha, mas eu tinha muita, e conversar com gente que já estava trabalhando. Porque se você entrar na internet, você não encontra quais são esses valores, como cobrar, e aí a gente começa a calcular assim, bom, o que eu vou precisar para fazer, vamos supor, um provador? Eu vou precisar estar com unha feita, uma maquiagem boa, eu vou precisar estar com meu cabelo arrumado, eu vou precisar levar alguns calçados, né, para combinar com as diversas roupas que vão ter lá no local, eu vou precisar disponibilizar um tempo, eu vou estipular uma quantidade de roupas, porque senão eu vou ficar o dia inteiro lá, e aí vou cansar, não vou entregar um serviço bem feito. Então a gente começa a calcular gasolina. Se eu vou de Uber, tem que calcular o valor do Uber da minha casa para ir e depois para voltar.
porque a gente não só vai. Então é muito difícil. E como nós estamos numa cidade pequena que ainda tá começando a entender a importância disso, é mais difícil ainda. Porque quando você calcula os seus custos, você coloca aquilo pra pessoa com um pouquinho a mais de lucro, tipo, R$20 de lucro, e a pessoa não aceita porque fica grande. E aí a gente entra em um outro problema, que são pessoas que vão por, tipo, eu sou bonita, eu vou lá e vou fazer as fotos pra loja, eu não tenho conhecimento nenhum, eu não investi em curso nenhum, igual a pessoa que é profissional disso. E aí eu vou lá e vou falar pra ela que se ela me der um vestido, tá pago. Então é bem difícil isso. Então assim, a gente tenta calcular mais ou menos nesse sentido e tem outros fatores. Por exemplo, o meu valor não vai ser o mesmo valor do que o da Virgínia. Porque ela tem uma quantidade de visualizações por story, ela tem uma quantidade de seguidores, é tudo muito analisado. Quando alguma loja, uma marca vem entrar em contato com a gente, eles não... Antes, olhava muito só o número de seguidor. Hoje não mais. Eles nos pedem os insights. Os insights vai estar lá, qual a idade do público que te assiste, aonde é que tá esse público sem dourados, tal. Se é mais homem, se é mais mulher, que é uma coisa que nem todas as empresas... prestam atenção e por isso às vezes contratam erroneamente. Porque se você tem uma loja de roupa, de calçado, quem vai consumir o seu produto são mulheres. E aí se você tem uma influenciadora que ela tem 20, 30, 70 mil seguidores, mas 70% do público é masculino, a campanha não vai ser igual a uma pessoa que tem, como eu, tipo, 4 mil seguidores e... Entendeu? Tem todas essas análises. Então as pessoas analisam isso custa. Então tem vários fatores assim que vai influenciar no valor do trabalho. E também o que você vai fazer. Porque, por exemplo, eu tenho um diferencial. Maria, você é chata porque você não faz feed quando você vai fazer um provador pra uma loja que tá te conhecendo pela primeira vez. Por que eu não faço? Por que eu não fixo lá? Porque vocês entendem que se toda loja que me chamar uma vez pra fazer uma propaganda, eu fizer um Reels que dá trabalho, porque você vai captar a imagem, você vai editar, você vai pensar naquela transição e tal. E aí você vai publicar no seu feed e ele vai ficar lá por um tempo. Aí no outro dia você vai em outra. E aí no outro dia, tipo, na outra semana você vai em outra. O seu perfil vai ficar parecendo um camelô, assim, com um monte de lojas iguais. Então, assim, é diferenciado. Eu faço essa diferenciação, até mesmo para quem me contrata por mais tempo, ter uma vantagem, entendeu? Porque eu preciso ter um diferencial para aquela empresa. Até bagunça também a cabeça do público. E é outra coisa que eu não costumo fazer. Eu sempre seleciono, assim, até algumas pessoas falam assim, mas você tá escolhendo? E... não é igual fala assim, quando a gente tem mais seguidores, não é que você vai ter mais empresas te contratando. Você vai ter possibilidade de cobrar melhor pra você selecionar as empresas que você vai divulgar. Porque assim, eu sou nano-influenciadora, mas eu tenho cabeça de quem tem 1 milhão de seguidores. Porque eu preciso já começar a pensar assim agora, pra que quando chegar lá, eu não, tipo, a Maria mudou só porque agora tá com um monte de seguidor. Porque, por exemplo, se eu vou hoje numa ótica e amanhã eu tô em outra, a cabeça das pessoas não vai funcionar. Porque se esse óculos é o melhor óculos de dourados, por que esse outro também é o melhor óculos de dourados? E é o que mais a gente vê aqui. Cada dia a pessoa tá porque ela só faz isso por dinheiro. Eu já recusei várias parcerias, tipo, principalmente de coisas alimentícias ou de produto de beleza, as coisas, porque não é um produto que eu usaria. Não é um produto que eu gosto. E as pessoas confiam em mim. E se eu tô começando, é aí que eu preciso da confiança delas. Sim. Porque eu não falo, tipo, Maria, você vive disso, você não quer ganhar dinheiro? Claro que eu quero, eu não vou ser hipócrita. Mas como que eu vou ganhar aquele dinheiro hoje e perder toda a confiança dos meus seguidores que eu demorei pra conquistar? Entendeu? Então é bem... eu sempre penso neles. Se fosse eu no lugar deles, eles iam gostar? Tipo, ia comprar, ia ter uma boa experiência? Ou iam naquele salão, ia ter uma boa experiência? Até que eu sempre recebo essa pergunta, tipo... mas você confia realmente lá no salão? Falei assim, confio? Eu tô lá 3 anos. Eu já mudei drasticamente meu cabelo várias vezes. E é só com elas. Então, se eu tô lá 3 anos mostrando aquilo pras pessoas toda semana... elas vão acreditar, elas vão querer ter a curiosidade de experimentar. Porque se eu tô achando que é bom, é porque tem alguma coisa diferente ali.
Porque eu realmente gosto. Se tem a oportunidade de eu testar antes de divulgar, eu gosto mais ainda. Agora, se a pessoa só vai me mandar um briefing da marca, o histórico, a filosofia total, eu fico com o pé atrás. Porque é uma responsabilidade muito grande. A pessoa... Você vai tirar um dinheiro que talvez você ia comprar alguma coisa pra você comprar aquilo que te gerou o desejo na hora. Uhum. E se não for bom, você vai falar assim, a Maria divulgou um negócio que não é bom. É ruim. E em relação, porque tem a cobrança e tem lojas também que pedem, querem fazer permutas. É muito comum? A polêmica. É muito comum, muito comum. E não só de lojas, porque às vezes... É porque assim, a principal função da permuta é que você consiga trocar favores. Porque assim, pra quem não sabe, a permuta você ganha o produto ou o serviço. Em troca, você divulga aquele produto ou serviço. Então, você não ganha em espécie, você ganha, né, consumindo aquilo. Uhum. Então, assim, tem que ser vantajoso pros dois. Se a marca me chegar pra mim e falar assim, olha, eu quero que você faça um feed, você faça um monte de fotos, você faça um monte de stories, e eu vou te dar uma bala. Não vai compensar. A não ser que essa bala seja de uma marca renomada no país inteiro, internacionalmente, e que aquele pequena propaganda que eu fizer vai me levar pra outras marcas que vão me pagar financeiramente. Aí sim compensa. Uhum. Então você precisa saber filtrar. E outra coisa, aquilo faz sentido pra mim? Porque o que mais teve... no mercado tem muita época, né? Tipo, a época daqueles pod. Uhum. Aquilo faz parte do meu dia a dia? Não faz. Então não tem por que eu divulgar aquilo. Por mais que me pague em espécie. Então eu acho que tem muito isso. Tanto na permuta quanto no retorno financeiro em espécie. Você precisa saber se aquilo vai fazer sentido pra você. Se vai te agregar em alguma coisa. Porque, por exemplo, eu fiz cursos, workshops, as coisas, pra saber pousar pra fotos. Vou usar pra fotos. Foto de maquiagem. Eu sei fazer carão. Eu sei fazer aquilo, mas eu não aprendi porque eu acordei e já sabia fazer aquilo. Eu estudei, eu investi dinheiro naquilo. Então, se chegar uma maquiadora pra mim e falar assim, vem aqui, eu vou fazer uma maquiagem em você, e aí você faz umas fotos, uns vídeos pra mim. Tipo, não tem. Eu não sou uma pessoa que eu saio sempre. Agora, se a pessoa fala assim, Maria, você tem a sua... Por exemplo, como aconteceu muito, eu tinha minha formatura. Eu troquei serviço pelo serviço da pessoa. Então, tipo, porque foi vantajoso pra mim. Se eu não tivesse trocado, eu teria que pagar R$200 numa maquiagem pra um dia. E se ela gosta do meu trabalho, se ela viu que deu resultado, por que não? Né? É algo que tem que ser realmente vantajoso pros dois. Então, é muito isso. E... a gente corta do espaço que der. Que dica que você daria para evitar, assim, esses abusos de marcas, no sentido de tentar só obter vantagens, que você está falando, tem que ter vantagem para os dois. Uhum. E como que você poderia se defender disso? Que dica que você daria? Olha, é porque realmente a gente precisa apresentar para a pessoa de uma forma educada, gentil, que a gente tem um valor em cima daquilo. Então é você realmente apontar para aquela pessoa, porque como eu tô falando da questão assim do nosso delimitando o nosso espaço geográfico aqui, Dourados, a gente precisa realmente conscientizar as pessoas, porque às vezes o que acontece muito é que as pessoas não sabem que isso é agressivo. Não sabem que isso se torna uma ofensa você chegar pra mim e falar assim, olha, não tem como eu te pagar em dinheiro, você vem aqui, escolhe uma blusa e faz, entendeu? Tem muita gente que não sabe, então eu acho que é muito de você se posicionar, e eu acho que isso é feito todos os dias na sua rede social, é você mostrar que você tá estudando, é você mostrar o porquê que você tem aqui, porquê que você cobra aquele valor, as pessoas vão saber, elas vão saber diferenciar, porque se uma pessoa que você vê que faz as coisas de qualquer jeito, que não entrega um bom trabalho, ou que faz divulgações para grandes marcas ou para várias empresas, e essas empresas nunca contratam ela de novo, tem algum motivo. Então, assim, esses pontos que a gente tem que analisar.
o que eu tô errando? Por que será que as pessoas não estão querendo pagar esse valor? Porque quando você começa a se colocar como autoridade em um assunto, as pessoas nem perguntam o preço. Elas só querem que você seja cara da empresa delas, assim. Claro que ainda é muito difícil, né? Principalmente pra nós, micro-influenciadores, nano-influenciadores. Mas é muito isso, assim. É você apresentar e se a pessoa insistir naquilo, é você realmente analisar. Vale a pena? Não vale? Aprender a falar não. E é uma coisa que eu demorei muito pra aprender. Eu aceitava e depois ficava triste. Entendeu? Então é muito complicado. Então é você saber falar não, analisar se aquilo realmente vai te agregar de alguma forma. E pra quem não te segue ainda nas redes sociais, onde que você está nas redes sociais? Eu estou no Instagram, 99% do meu tempo. Agora nós estamos com projetos novos para ir para as outras redes sociais, porque quando a gente começa a trabalhar com isso de forma monetizada, a gente aprende que realmente a gente precisa estar em todos os cantos. E por mais difícil que seja, a gente precisa tentar se dividir, porque tem públicos diferentes. O público dos 60 segundos do Instagram, às vezes, quer aprofundar em algum assunto. Igual eu sempre dou dicas de moda, dicas de como escolher ali a roupa para cada ocasião, para cada tipo de corpo e tal. Então, às vezes, eu preciso de um tempo maior. E aí é interessante você estar em outras redes sociais, mas hoje eu estou no Instagram. Como que é o teu arroba lá? É @_ Maria Helena C. Maria Helena com H, o Helena. Bacana. E no TikTok? Então, gente, o TikTok, eu me sinto uma jovem senhora. Porque eu não sei entender muito aquela ferramenta daquela rede social, gente. Eu aproveito o Reels, transições, as coisas e publico lá. Mas às vezes eu acabo esquecendo. Eu consumo conteúdo, mas eu não tô conseguindo gerenciar pra postar os meus conteúdos lá. Assim, o formato é diferente. Lá é muito mais entretenimento do que no Instagram. O Instagram é um médio... É um intermediário. O TikTok, ele é 100% entretenimento. O Instagram, ele é de entretenimento, mas ele tem que ter algum viés educativo, de curto tempo, algum insight rápido. E o YouTube é de aprofundamento, é uma ferramenta de pesquisa. Então, a pessoa vai entrar lá quando ela quiser saber alguma coisa. Por exemplo, quanto uma influenciadora cobra? É no YouTube que eu vou publicar isso. E aí, no Instagram, eu vou colocar os dilemas do Instagram, os dilemas de ser influenciadora, de alguma forma um pouco mais cômica. E no TikTok eu vou colocar meme, né? Dancinhas. Então, assim, dancinhas colocando lá como que é a vida da influenciadora, entendeu? Assim, então, são 3 redes sociais diferentes. E quando você tá começando, que é só você que filma, edita, né, e tudo mais, então, dá trabalho. Dá trabalho. Eu falo assim que agora, com a orientação de uma agência, vai se tornar algo mais fácil, porque eles vão me orientar como gerenciar o meu tempo. Mas é que realmente, assim, como eu tinha saí totalmente da CLT, saí do serviço, e eu precisava fazer o meu salário com aquilo que eu queria trabalhar. Então, eu precisava me dedicar com foco total em uma das ferramentas, né? No caso, o Instagram. Então, agora que eu já consegui respirar, me estabilizar, aí agora eu vou realmente investir nessas outras ferramentas. Até porque as preciosas, elas querem saber mais, elas querem entender mais esse mundo, esse universo, como que pode começar, o que fazer, o que não fazer. Ou até mesmo meninas que trabalham como eu, que estão começando como eu, querem saber, tipo, talvez não tenham acesso a esses cursos como eu tive, ou estão começando, querem adquirir, mas que curso adquirir e tal. Eu preciso aproveitar essas oportunidades para transmitir esse conhecimento, né? E talvez escalar isso, enfim, né? É algo que eu também tenho vontade. E, enfim, é isso. E o Facebook? Facebook, como você vê o Facebook? Teia de aranha. É assim que eu vejo o Facebook. Facebook, eu acho que ele só é assim, o Face, eu acho que ele tá muito pra Orkut, assim. Eu não utilizo o Face, eu nunca entro lá quase. Realmente, eu só entro lá quando a minha mãe fala assim, eu te marquei no negócio, você não viu, faz uma semana, tal.
Porque realmente eu não uso lá. A gente precisa criar a página, né? E aí a página é vinculada ao Facebook por conta de caso eu queira começar a ter um infoproduto, algo nesse sentido, eu vou precisar, né? E por conta do patrocinado, eu não entendo muito dessa parte do tráfego pago. Mas pelo que básico que eu sei, você precisa ter uma página lá para você conseguir fazer os patrocinados, né? Então, realmente, eu não uso o Instagram, não uso o Face. Facebook. Instagram não entra no Facebook. É que eu acho que, assim, se a gente quiser abraçar o mundo, a gente nunca vai fazer algo bem feito. E é algo que me fez tomar essa decisão. Eu tava com OAB, eu tava com faculdade nos últimos anos da faculdade, eu tava trabalhando o dia inteiro, eu tava sendo influenciadora, eu tava vendendo semi-joia, eu tava fazendo 1000 coisas e nenhuma dessas coisas estavam sendo bem feitas. A partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei assim, eu vou me dedicar e vou ser a melhor influenciadora de Dourados nesse segmento. E essa a minha meta. Então eu quero ser a melhor, que as pessoas saibam, tipo, da qualidade ali. Então eu acho que é muito de dedicação, assim, é de você focar, né? E claro que a gente precisa estar nesses outros lugares, mas a gente tem que ir por partes. E qual que é a dica que você dá para as pessoas que estão começando? O que você diria para elas? Porque como você é influenciadora, as pessoas ainda te colocam num pedestal, colocam para uma forma assim, eu quero ser como ela. O que você diria para essas pessoas? Eu acho que a principal das coisas é realmente você mostrar aquilo que você é, do jeito que você é, com as condições que você tem, da forma que você é. Porque é realmente a identificação entre as pessoas que vai começar a te trazer o engajamento, né? Que é o quê? As pessoas responderem seus stories, compartilharem que também estão vivendo aquilo. Você começar a compartilhar as coisas que você gosta, aquelas que você não gosta e por que você não gosta, começar a dar uma opinião embasada e aí você vai se tornando a autoridade sobre aquilo. E realmente, assim, identificar aquilo que você gosta de mostrar, que você gosta de compartilhar, que você gosta de fazer e começar a mostrar isso com mais frequência. Eu falo assim que para você ser autoridade em um provador, você pode começar até mesmo indo em lojas, no shopping, indo no provador e mostrando aquelas roupas e por que você escolheu aquelas roupas. E aí, através disso, você vai começar a mostrar que você tem uma visão mais crítica, enfim. Então, vários fatores. E eu peço até licença, se eu puder dar uma dica para as empresas, assim, porque quando eu vendi a semi-joias, eu também escolhi influenciadores para me ajudar a divulgar. E o seu dinheiro é valioso. O seu dinheiro é muito valioso. Então, escolha muito bem com quem você vai investir. Eu digo no sentido de que hoje número de seguidores não representa nada e você tem ferramentas muito fáceis de analisar se aquele perfil vai vender para você. Se a sua loja combina com aquele perfil, com aquele estilo de vida, se aquela pessoa já consome o tipo de produto que você tem, que você trabalha. Então, aproveite dessas ferramentas, seja crítico e analise bem os tais dos insights aí, antes de jogar o seu dinheiro fora. É isso, eu acho que as dicas que você deu são realmente muito valiosas e espero que você tenha muito sucesso aí na sua carreira e te agradeço por ter aceito nosso convite aí, de ter participado aí de vir participar do nosso podcast e nós temos que pedir a nossa... Vou fazer o nosso merchan também. Com certeza. Então, quem não nos conhece ainda, estamos lá no Instagram. Nosso @é cs.podcast. Isso. E lá no YouTube, né? Estamos também como @cs.podcast. Podcast. E não esquece de se inscrever, né? E deixar um like lá. Isso é. E compartilhar com quem puder. Com quem puder, com influenciadores, com quem quer ser, com quem não quer ser, quem tem curiosidade, com todo mundo. Então tá. Até mais. Tchau, tchau.